Hoje eu quero trazer para você um argumento para livros de ficção que pode transformar a tua forma de olhar para qualquer livro de ficção e de ler os livros de ficção, e você vai ver o quanto isso pode enriquecer a sua vida. Nós vamos pegar um capítulo deste livro aqui, A Arte de Ler, do Émile Faguet, que é o capítulo número 3, em que ele chama Os Livros de Sentimento. É muito legal esse livro porque ele tem capítulos diferentes para diferentes tipos de livros. E aí, se você gostar desse vídeo, você deixa um comentário aí e eu faço um vídeo sobre um outro capítulo para um outro tipo de livro. Tem, por exemplo, os autores obscuros. São coisas interessantes. Eu vou lendo aqui, nós vamos conversando sobre o que ele está dizendo aqui. E eu penso que você vai conseguir captar a mensagem desse capítulo, que é bem interessante. Ele começa assim: é permitido ler um pouco menos devagar os autores que têm por assunto os sentimentos da alma humana, mas só um pouco menos. Também para eles é preciso, sob outras formas, reflexão e mesmo discussão, e por consequência o contrário da pressa. É bem comum quando a gente lê esses autores antigos, intelectuais, caras do pensamento, eles não são a favor de leitura rápida, eles não gostam de leitura dinâmica, porque qual que é o problema da leitura dinâmica, tá? A leitura dinâmica, ela só resolve a velocidade, ler mais rápido. Mas ela não resolve o maior problema da leitura, que é saber o que fazer com o livro que você tem em mãos. A leitura dinâmica não te ajuda a usar o livro na sua vida, por mais que seja propaganda. A leitura dinâmica só resolve velocidade. E a velocidade não necessariamente aumenta a compreensão. E outra, ela provavelmente vai diminuir a tua compreensão. Essa é a verdade. É claro que uma coisa interessante seria você conseguir ler um livro sem falar ele na sua cabeça. Os caras chamam isso de subvocalização. Seria muito melhor em termos de velocidade, porque quando você fala a palavra na sua cabeça, ela vai mais lento do que se você só vê ela com o olho. E você consegue capturar uma palavra com o olho sem precisar falar ela. Mas para livros de ficção, onde você vai saborear, você vai viver uma história, não faz sentido nenhum fazer isso. E, como ele diz, quando você quer refletir, você não pode ter pressa. E os livros foram feitos para refletir, refletindo que a gente descobre as coisas da nossa vida. A reflexão faz a gente feliz, cara. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E ele vai continuar. Entretanto, aqui, estou totalmente de acordo que é preciso começar por se abandonar. O autor sentimental retrata os sentimentos do coração mais para nos inspirar do que para retratá-los. É um semeador de sentimentos, como o filósofo é um semeador de ideias. Antes de tudo, quer tocar o coração. Tocar o coração é compartilhar com o leitor os sentimentos que se emprestou às personagens. É nos colocar, como leitores, por um tipo de contágio no estado de espírito, nos diversos estados de espírito das personagens que se criou. E olha só, quando você entra no estado de espírito dos personagens do livro, você aprende coisas sobre você mesmo e sobre os seus próprios sentimentos. Isso é o mais impressionante. Ele continua aqui embaixo. Ao ler um romance, e veja, romance não é livro romântico, romance é um tipo literário, geralmente um livro longo, uma história longa, como essa daqui, que é uma história de guerra, é um romance, beleza? Ao ler um romance que nos atrai, não somos mais nós mesmos e vivemos nas personagens que nos são apresentadas e nos lugares que são descritos pelo autor. Como diz muito bem Horácio, pelo hipnotizador, há uma perda da nossa personalidade. Uma coisa que você tem que entender sobre leitura é que a leitura é se colocar num sonho acordado dirigido. Pensa que você entrou na história, num filme você percebe um pouco disso também, só que no filme a imagem é entregue para você. Num livro você recebe o texto e tem que criar a imagem na sua cabeça. Então é como se você estivesse sonhando acordado com alguém dirigindo para você. Eu gosto de imaginar que você está no banco do passageiro de um carro e o cara tá te levando, meio estilo Jurassic Park, te apresentando as coisas ao redor e aí você é como se fosse andando em câmera lenta e vendo as cenas acontecerem ao teu redor. Você vira um personagem invisível no meio daquela cena. E aí você pode aprender com as coisas que aqueles personagens estão passando e depois trazer isso de forma análoga para sua vida. Mas há também um aumento de nossa personalidade, no sentido de que nessa vida emprestada, sentimos-nos viver mais poderosamente, mais amplamente, mais magnificamente que no ordinário.
Então quando eu entro na história, eu posso me transformar no personagem. E aquilo me mostra uma parte da realidade que eu não consigo ver na minha vida ordinária. É muito massa isso aqui. Refletir sobre uma obra. Aí ele continua e vai dizer, olha, beleza. Então o que é se abandonar? Eis o que chamo de se abandonar, o que é absolutamente necessário quando tratamos com um escritor de sentimento. Mas está bem entendido que nada nos impede de assumirmos o controle e nos recompormos. E devemos mesmo assumir o controle e refletir sobre os novos prazeres. Então se abandonar é se deixar se transformar nos personagens, mas depois refletir sobre isso. Refletir sobre uma obra de imaginação consiste primeiramente nisto. Se perguntar se as personagens são verossímeis e naturais e saborear sua verdade. Então, quando eu leio uma literatura, eu estou procurando entender se aquelas personalidades dos personagens, mesmo que eles sejam um elfo, um orc, uma árvore, eu quero saber se aquela personalidade tem algo de verossímil. O que é verossímil? Que parece verdadeiro. Então ele tem algo que remete a uma verdade do mundo real. Por que isso é importante? Porque se tem algo no personagem que remete ao mundo real, ele está descrevendo uma vida humana que eu vou encontrar ou em mim mesmo ou nas pessoas ao meu redor no dia a dia. Certamente me questionarão, segundo qual critério poderemos julgar a verdade de um personagem? Responderei, pelo que você viu e observou à sua volta. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei que um personagem traz algo verossímil se eu consigo perceber que na vida real eu vivo alguma coisa análoga ao que ele está vivendo, em termos de sentimento. Porque eu não estou numa guerra, não sou um guerrilheiro lutando contra os fascistas numa guerra igual nesse livro. Mas conforme os diálogos vão acontecendo e eu vou vendo o drama interior daqueles personagens, eu consigo me perceber no interior, eu consigo perceber como eles. Eles sentem coisas que eu já senti na minha vida. Eles sentem medos que eu já senti, eles sentem alegrias que eu já senti. Então existe algo de verossímil nesses personagens. E ele continua. Os homens não são tão diferentes uns dos outros que não se possa, com certo número de observações pessoais, julgar por comparação as personagens que os autores nos apresentam. O que na realidade está ao nosso alcance é uma média da humanidade. Um livro de ficção te dá um teor do que é qualquer ser humano em qualquer lugar. Ele mostra uma coisa universal do ser humano, que todos os seres humanos vivem e sentem, e isso te dá um conhecimento sobre si mesmo e sobre os outros. A leitura dos romances supõe assim como condição necessária ao segundo momento, que é a reflexão, caracterizado pela reflexão daquele que julga, um grande conhecimento dos homens, e com isso quero dizer um hábito de observar os homens à sua volta. É um convite. Você observar as pessoas à sua volta e depois você vai para um livro de ficção. O que vai acontecer? Quando você for para um livro de ficção, depois de ter observado as pessoas à sua volta, vai acontecer isso aqui, olha. Uma das mais fortes entre as sensações é a de ver no romance o que se viu na vida, mas vê-lo mais clara e distintamente. É como se o cara que escreve, o escritor de um romance, fosse capaz de perceber a realidade melhor do que eu e você. Então, aquilo que a gente percebe que é verdadeiro, a gente não sabe descrever, ele descreve. E a riqueza de descrição dele me faz enxergar uma nova camada da realidade que eu já sabia que existia, mas não conseguia falar, colocar em palavras. E isso me faz viver ainda mais intensamente a vida. A vida fica melhor, mais colorida, mais interessante. Ele fala assim, se o romance é bom, ele nos ajuda a captar a vida que nos fugia, que quase nos escapava. A leitura é feita assim daquilo que sabemos, do que aprendemos e do que não aprendemos apenas porque já sabíamos, e também do que sabemos melhor agora porque reaprendemos. Então você vai ver ali dentro de um romance, você vai ver sentimentos que você já percebia, você vai ver pedaços dos seres humanos que você já percebia, você vai ver coisas que você não via antes, e ele vai descrever coisas que você sabia que existiam, mas não conseguia descrever. E agora, com ele descrevendo, enriqueceu ainda mais o teu conhecimento. Por isso que ele fala que nós reaprendemos as coisas. Outro critério
para julgar a ficção e, por consequência, se alegrar ainda mais quando ela é boa, é olhar para nós mesmos. Que é o que eu estou dizendo, a mesma coisa. Você vai observar as pessoas ao seu redor, mas se você tiver um momento de reflexão sobre si mesmo, no dia a dia, todos os dias, você vai encontrar ainda mais riqueza dentro desses livros de ficção. Você vai encontrar por comparação e por contraste consigo mesmo, porque é assim que a gente aprende por comparação e por contraste. Então, quando você pegar um livro de ficção, se você reflete sobre a sua vida diariamente, você vai encontrar coisas que você tem, que você não tem, e você vai aprender, entendê-las ainda melhor por se observar. E aí ele diz, exatamente o que eu estou dizendo, olha o que ele diz aqui. É assim que a leitura se exige o hábito do exame de consciência também nolo dá em retorno. Principiante ou já bom leitor, ficamos alertas para comparar as personagens de uma ficção, não com as pessoas nossas conhecidas, mas conosco mesmos. Há certos livros que não sabemos como ler e para os quais sentimos que não há critério. São livros onde são relatados, descritos e detalhados personagens de exceção. Esses personagens de exceção não são aqueles que nos vão apresentar muita coisa sobre nós mesmos ou os outros, né? São livros em que nos são apresentados seres cujo próprio interesse é o de estar fora da média, fora da vida conhecida e fora da vida tal como habitualmente gostaríamos que fosse. E isso é muito legal, porque isso vai te mostrar personagens medíocres e miseráveis, isso vai te mostrar personagens heróicos, e vai te dar parâmetro de percepção. Opa, se eu for pra cá eu vou me tornar pior, se eu for pra cá eu vou me tornar ainda melhor. E é isso que enriquece a nossa vida e nossa capacidade de perceber como nós podemos melhorar. Um romance, um livro de ficção pode fazer isso por você e muitas vezes melhor do que qualquer livro de autoajuda. E ele continua assim, olha. A literatura propriamente dita é a pintura de nossa alma e de nossos costumes, com certo exagero sábio, destinado a colocar em relevo as partes mais importantes e as mais interessantes da própria verdade. Cara, isso aqui é de uma profundidade maravilhosa, uma coisa linda. O resumo ali é a parte mais interior de nós, que é a nossa alma, que a gente tem muita dificuldade de entender, de enxergar, de perceber, ela vai aparecer nua e crua nesses livros para nós. Ele continua assim, olha, sobre a poesia. Nos livros de filosofia procuramos ideias gerais, nos romances realistas, observações, nos romances idealistas, bons sentimentos, nos poetas, tudo isso e mais invenções de ritmo, descobertas de melodia, de harmonia, toda uma técnica que aqui tem tanta importância quanto essência. Então ele está dizendo assim, olha, além disso, quando você pega uma poesia, na poesia você vai encontrar uma coisa chamada ordem. Porque harmonia, ritmo, quando são bem feitos, eles ordenam a nossa alma. É por isso que uma música que você ouve, ela pode te deixar mais feliz ou mais triste, mais tranquilo ou mais ansioso, porque ela ordena ou desordena a tua alma dependendo da harmonia escolhida. Ela pode não ter uma boa harmonia, ela não pode ter escolhido um bom ritmo ou boas notas para se concatenar de forma ordenada. Agora, uma boa música faz isso também, e é por isso que a poesia acaba fazendo isso. E não é que o leitor dos antigos, ele fala sobre os livros bem antigos, não é que o leitor dos antigos se tenha tornado uma alma grego-romana, tornou-se uma alma de todos os tempos, exceto do tempo em que vive. Com efeito, é por isso que os antigos sobreviveram pelo que tinham de eterno, em geral expresso numa forma definitiva. Quero dizer que a cada época o homem de razão, de imaginação, de sensibilidade e de gosto encontra aí o seu prazer, com a condição de que não seja dominado pelo viés de imaginação, sensibilidade, gosto e raciocínio particular do seu tempo. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, você precisa encontrar nesses livros o que há de eterno, de atemporal, de universal no ser humano. E aí não importa que o livro é de 1000 antes de Cristo, do ano 500, de 1500, o que importa é que você encontre nos livros o que é parte do homem sempre, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer período, em qualquer momento. E aí, eu espero com esse capítulo que eu tenha conseguido te mostrar um pouco da beleza
do que é uma leitura de um livro de ficção. A formação da nossa capacidade de perceber as pessoas, de perceber o mundo, é parte do que eu faço na minha escola, que é a OPB School, que é a escola de One Person Business, a única do Brasil, para você viver do digital, mas viver a partir da tua própria voz, do teu próprio conteúdo, e para isso você precisa dessa criatividade, dessa riqueza de percepção que só vem desse tipo de leitura. Se você tem interesse, esse é um dos últimos dias para você fazer a tua matrícula na OPB School com 40% de desconto, depois fecha e o preço nunca mais volta. Clica no link da descrição para saber mais. Tamo junto.